Essa aula de tradução de textos técnicos científicos. E nesta aula do dia 13 de maio, eu vou falar um pouco sobre tradução, algumas dicas para tradução de artigos acadêmicos do português para o inglês, que é a próxima atividade que vocês vão fazer. Não tem referência bibliográfica aqui, eu vou fazer uma aula baseada em experiências pessoais e na língua, em diferenças entre a língua portuguesa e inglesa. Bom, vamos lá. Tips for translating scientific texts. Well, I'll talk about I'll present some language tips, including Oxford comma. I hope you remember it. We studied this in syntax. Non-scientific words commonly used. So you should have, for example, some wild cards. Alguns, como se diz, wild cards, são umas cartas na manga para vocês usarem como se fossem jargões mesmo utilizados na área científica. Hyphenated adjectives, the use of can, may, and might. Passive and active voice with we. Then how to use the concept of translation units for difficult paragraphs to translate. How to find scientific terms. When you have to decide between two synonyms but still talk about scientific terms. And then interpretation of what you're reading, because again, translation is always interpreting and rewriting a text. Starting with the Oxford comma. In academic text, Oxford comma is preferred. It is optional in English, but in academic texts, I strongly advise you to use. I don't know if you remember, so let me give you an example of Oxford comma. What is that? Is that comma that comes before and. So you have item A, for example, item B, item C, and item D. So you have this comma here just before the end in a series of items. It's also called last serial comma because it's a series of items. These items could be words, could be phrases, and it does not exist in Portuguese, so you'll never see it in the text in Portuguese, in the source text, but I strongly advise you to use in English. Why? Because if you do not use it, sometimes if you have three items, there are two different interpretations. For example, meus pais Paul McCartney e Madonna Meus pais, Paul McCartney e Madonna. Let me write this in English. My parents, Paul McCartney and Madonna. In this case, I could have three items. My parents, one item, Paul McCartney, Madonna, the other two items. But if I could interpret that Paul McCartney and Madonna are my parents, so this could be an explanation for this, okay? So let me give you a context. I went to a restaurant and I saw I saw my parents, Paul McCartney and Madonna. So I saw my parents, I saw Paul McCartney, and I saw Madonna. In this case, if I saw,
well, let me rephrase this, I'm sorry. If Paul McCartney and Madonna are my parents, this is an explanation for my parents. But if I saw my parents, and besides my parents, I also saw Paul McCartney and Madonna, I insert a comma here, then I have my parents, two people, Paul McCartney, another person, and Madonna, another person. So in this case, I saw four people at the restaurant. But if I do not use the Oxford comma, two interpretations are possible. That my parents are Paul McCartney and Madonna, and also this interpretation here that I saw my parents, I saw McCartney, and I saw Madonna. So without the Oxford comma, both interpretations are possible. But with the Oxford comma, you have only one interpretation possible. That's why in academic texts, we strongly advise you to use the Oxford comma to avoid two types of interpretation. Here's an example. A qualidade nutricional da beterraba está relacionada principalmente às vitaminas, minerais e compostos bioativos presentes na raiz tuberosa. Não tem uma vírgula antes do E, mas você tem aqui minerais como um item, vitaminas como um item, minerais e compostos bioativos como outro item. E é muito claro que são três itens. É muito claro que minerais e compostos bioativos não são uma explicação de vitaminas. Então, a tradução, apesar de ser muito claro, o que eu quero dizer é, se é muito clara essa interpretação, então o Oxford comma não seria necessário. Sim, não seria necessário, mas nós temos que manter uma padronização no texto. Se você usar o Oxford comma, você usa nele todo. Se você não usar, você não usa. Eu só estou dizendo que I strongly advise you to use the Oxford comma. Na editora onde eu trabalhava, que era de textos científicos, o manual mandava os copy editors, né, que eu trabalhei como copy editor, mandava os copy editors usarem o Oxford comma. Então vocês têm que saber, inclusive, o que é isso, né? Então a tradução ficou assim: Nutritional quality of beets. Um comentário aqui que eu já fiz em outra aula é sobre o uso do plural. Aqui é qualidade nutricional da beterraba. Você tem o artigo a, então a gente tende a fazer em português of the beet. Acontece que o the, ele é usado como se fosse um this mesmo. Ele é usado para uma beterraba específica, e aqui não é o caso, tá falando da beterraba de um modo geral. Em português a gente usa o artigo. Ah, beterraba, qual? Não, todas, estou falando de todas. Em inglês, ao invés de colocar the beet, se coloca geralmente o uso plural e tira o artigo. Porque nutritional, se ficar no singular, teria que colocar nutritional quality of a beet, o que soa muito estranho. Então é melhor colocar plural e tirar o artigo, porque o artigo ele significa uma beterraba específica. Então eu estou falando das beterrabas estudadas, as beterrabas analisadas neste estudo, aí eu vou usar the beet. Mas aqui é nutricional da beterraba em geral, então eu tiro o artigo e coloco plural. Nutritional quality of beets is mainly related to vitamins, minerals, Oxford comma, and bioactive compounds present in their tuberous root. Bom, revisão então do que é o Oxford comma. Some non-scientific words commonly used. Facilitar. Nem sempre facilitate cabe, muitas vezes ele cabe, mas algumas ideias é usar o enable, que é tornar alguma coisa able, to make something able. Após o corte da beterraba em retalhos, novas células são danificadas e a superfície de contato entre os tecidos e a solução sanitizante aumenta, facilitando a lixiviação do conteúdo celular. Então, esse facilitando aqui, eu coloquei como enabling the leaching of the cell content. Tenham esse enable como um wild card, porque o facilitar aparece muito nos textos acadêmicos.
E dificultar também, só que o difficult, ele não é verbo. Facilitar é um pouco mais fácil, porque tem o facilitate ainda como um cognado. Agora, dificultar, difficult, não é um verbo. Então, a gente aprende, como é que fala dificultar em inglês? Aí o professor geralmente fala, dá para usar make it difficult, né? Tornar difícil, algo assim. Mas não dá muito certo, às vezes a gente precisa de uma palavra só. Então, o allow, allow é para facilitar, tá? Dificultar é o próximo slide. Allow may also be a good choice, allowing the leaching of the cell content, tá? Enable e allow para facilitar. Sobre o dificultar, então, vamos ver algum exemplo. Porém, dificulta a incorporação dos fertilizantes nitrogenados e traz desafios frente ao aumento na produção e utilização do fertilizante. Então, however, this hinders. Então, hinder é uma boa palavra para você usar em textos acadêmicos para dificultar. Hinders incorporation of nitrogen fertilizers and challenges, blá blá blá. Um outro wild card é to play a role in. It may be used in several situations as a wild card. Aqui era apresenta uma importante função. Apresenta é que ele tem. Se você colocar present important functions, an important function, é singular. Pode ser possível também, mas esse é um wild card. A gente às vezes nem precisa pensar muito e coloca play an important role. E decorando que a preposição é in, play a role in. A gente vê muito isso em textos acadêmicos, em textos científicos em inglês, e quando está traduzindo para o inglês pode ser um wildcard. Aqui nem está tão difícil ainda colocar present an important function, mas ele fica mais, a leitura mais fluente e uma maneira mais comum de se escrever um artigo em inglês é play an important role is, mudando o important, play an essential role in, play, algum outro sinônimo de importante. Esse também é um wildcard, dá para usar bastante. Adjectives. Prestem atenção que às vezes você tem dois adjetivos para um substantivo. E eu já reparei que muitas vezes os alunos colocam um adjetivo antes do substantivo e o outro fica depois, né? E aí fica adjetivo, substantivo, adjetivo. Fica errado, tem que ser adjetivo, adjetivo, substantivo. Muitas vezes o adjetivo separado por vírgula. Então vamos lá. As betalainas são pigmentos nitrogenados e hidrossolúveis. Então, você tem nitrogenados e hidrossolúveis para pigmentos. Então, hidrossolúveis é water soluble, vírgula, porque são dois adjetivos. Nitrogenado eu encontrei como nitrogen containing, quer dizer que contém nitrogênio, é nitrogenado, que contém nitrogênio. E aqui está o substantivo, pigments. Esse adjetivo com hífen, eu acho que é o próximo slide. Não, eu não fiz outro slide, é aqui mesmo. Esse adjetivo com hífen é o mesmo, eu falei na aula passada, é o mesmo caso, por exemplo, de English speaking countries. Então, países que falam inglês. Não é inglês falando países, enfim. E esse é um caso. Então, pigmentos que contêm nitrogênio. Eu encontrei isso em outros textos acadêmicos. E aí, sintetizados pelo metabolismo secundário. Mas tem um adjetivo aqui. Ele não é só um adjetivo. Aqui está implícito que são sintetizados, né? Então, por isso ele vai depois mesmo. Synthesized by secondary metabolism. Presentes em todos os órgãos, present in all plant organs, e armazenados principalmente no vacúolo das células, and mainly stored in the cell vacuole.
Also note a series of parallel phrases divided by comma and the Oxford comma. Então, olha só, como eu disse, o Oxford comma, voltando na questão do Oxford comma, ele vem antes do and, numa sequência. Aqui você tem uma sequência. Então, pigmentos são pigmentos, são sintetizados, estão presentes e são ou estão armazenados. Então, você tem uma série de phrases aqui, separados por vírgula, e são paralelos. Essas phrases são paralelas porque você tem todas elas começando com que são sintetizados, que estão presentes, que são armazenados. Então, aqui é a mesma coisa. Synthesized, present, stored. Essa phrase, synthesized by secondary metabolism, this other phrase, present in all plant organisms, and the last phrase, mainly stored in the cell vacuole. E aí eu coloquei a vírgula, que em português, obviamente, não tem, porque não existe Oxford comma em português, e aqui está em inglês, the Oxford comma. E parallel phrases, o que é o paralelismo, né? Que todas os itens, eles têm que ter a mesma sintaxe. Se for 3 substantivos, 3 substantivos. Se for 3 adjetivos, 3 adjetivos. Aqui são adjective phrases. São frases que começam com adjetivos sintetizados, presentes e armazenados. A mesma coisa aqui, synthesized, present, stored. Então, eles são paralelos. Não estaria paralelo se eu incluísse o que são aqui, por exemplo, sintetizados pelo metabolismo secundário, que estão presentes em todos os órgãos. Aí não ficaria paralelo, porque se aqui eu omitir o que são, aqui também eu vou omitir o que estão presentes. Então, aqui nós temos os dois adjetivos. Tomem cuidado para colocar os dois adjetivos antes do substantivo. Prestem bem atenção quando você tem um substantivo com 2 ou mais adjetivos. Todos eles têm que vir antes do substantivo. E além disso, essa frase ainda trazia o paralelismo. E eu falei de paralelismo na tradução de textos técnicos quando eu falei em itens, né? Se você tem itens em um manual, cada item tem que estar, aqueles bullets, né? Isso aqui são bullets. Cada item tem que estar, tem que ter a mesma estrutura sintática. Se você começa com substantivo, todos com substantivos. Se você começa com verbo, todos com verbos. Então, isso é o paralelismo. Então, em um parágrafo, você também pode pensar em paralelismo, né? Cada item tem que ter a mesma sintaxe, como é o caso aqui. Próximo. O uso de can, may or might. Gente, tem muito uso de pode em inglês nos textos. Por quê? A ciência, um experimento científico, ele dá alguns resultados que vão provar alguma coisa. Só que essa prova ela pode ser temporária. Amanhã ou depois outros estudos com outros elementos na pesquisa, né? Outro contexto, por exemplo, outros materiais podem dar outros resultados. Então é muito comum falar que os resultados, usar o pode. Então, isso pode resultar em tal coisa, isso pode ser que. Por isso que se usa muito o pode em português. Esse pode não é can, não é. Existe uma diferença entre can e may, que não é, no everyday language, não faz muita diferença. Existe até uma piada que é mais ou menos assim: o aluno chega atrasado e fala, can I come in? The teacher says, yes, you can, but you may not. What does it mean? Can
segundo a gramática tradicional, significa to be able to. So, can I come in? Yes, you can. You're able to come in because you can walk, because you can go through the door somehow. So, yes, you are able to come in, but you may not because you're late. So, you're not allowed. You are able, but you're not allowed. So, there is a difference between can and may, but it's a difference that even native speakers do not pay attention to this difference. Everybody uses can and may interchangeably, and that's okay. But in academic texts, you have to pay attention to the difference, because when you say can, you're saying that something is able to. When you say may, you're saying that something that could happen. In this case, not that it is allowed, but may and might is something that could happen. Então, num texto acadêmico, em ciência, quando a gente fala que algo pode acontecer, não é que pode de can, é esse poder de may or might. É uma previsão de futuro, que pode ser que seja, mas outros estudos podem dar resultados diferentes. Então, eu chutaria que 99% das vezes o pode não é can. Então, vá pelo lado mais seguro, que vai ser may or might, que é uma previsão de futuro. May or might é o mesmo que could, é parecido, né, com could, é uma coisa que poderia acontecer, mas outros estudos podem dar resultados diferentes. Então, olha só. Ainda os autores destacam que estes primeiros anéis apresentam maior massa fresca em comparação com anéis adjacentes, provavelmente em função de células mais condensadas e maior número de vacúolos, o que pode implicar em maior concentração de pigmentos. Esse pode é uma previsão, como eu disse, é uma modalização. Você tem que modalizar o que acontece na ciência, porque amanhã ou depois pode haver resultados diferentes. E também, por isso que falam muito assim, os resultados sugerem, ao invés de falar os resultados provam, né? Porque contextos diferentes podem resultar ou contextos variáveis, você usar outras variáveis no seu estudo, né? O cientista mudando as variáveis, mudando os contextos. Se for uma pesquisa em ciências humanas, mudando os sujeitos da pesquisa, né? Os participantes, tudo isso pode mudar os resultados. Então, por isso que se modaliza bastante. Pode indicar que os resultados sugerem, ao invés de falar os resultados provam. Essas dicas são para vocês usarem no TCC também. Então, aqui, o que pode implicar não é can, é may. Então, a tradução ficou assim, which may, poderia ser might também, mas o might é uma probabilidade menos... é uma probabilidade menos, como se diz? Algo que pode acontecer, mas com menos probabilidade do que o may. Então, na maioria das vezes, eu uso may mesmo. Digamos, acho que 99% das vezes eu vou usar o may. Não uso can, porque não é can. Não é can no sentido de be able to. E o might é uma previsão menos possível. Então, eu uso may, é mais fácil de acertar. Which may result in a higher concentration of pigments. Também é um jargão, may result in. Por que eu não usei implicar? Porque simplesmente é algo muito comum usar em inglês, como play an important role in. Então, may result in. Aqui não soaria bem falar o que é imply. O imply não soaria bem porque é um resultado mesmo, implicar em maior concentração de pigmentos. O result soa melhor, which may result, mas o foco aqui é o pode e o may. E também o result é um wild card para vocês pensarem. Passive versus active voice. Use passive voice for general findings and general procedures, and use active voice with we for findings or procedures conducted by the authors you're translating. Então, passive voice, quando você diz que foram encontrados os resultados assim, 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 eu estou falando dos
resultados em geral na revisão de literatura, no literature review, de outros autores. Agora, em geral, isso é uma instrução geral, mas depende muito, às vezes, do parágrafo, é mais fácil você colocar a voz passiva ou ativa, dependendo da sintaxe do parágrafo. Mas, em geral, a regra é essa. Passive voice para general findings. Quer dizer, você está fazendo uma revisão de literatura, então você fala que foram encontrados os resultados assim, assim, assim. Claro que você pode usar o autor também. Fulano, found, that, nanana, quando você vai citar alguém. Mas aqui, quando eu estou falando de passive voice e active voice. Agora, por exemplo, você pode dizer que foram encontrados resultados assim, assim, assim. E entre parênteses, os autores que encontraram esses tais resultados. Agora, você usa o active voice com we para falar de procedimentos e resultados do autor que você está traduzindo. Exemplos. A beterraba é uma hortaliça amplamente consumida no mercado brasileiro devido à sua aceitabilidade e retorno financeiro, sendo comercializada como produto inteiro, a granel ou minimamente processada. Bom, lembrando também que o passive voice é para situações em que o sujeito o sujeito não é importante. A beterraba é consumida por quem? Pelas pessoas. É comercializada por quem? Pessoas, né? Então aqui você mantém o passive voice. Red beetroot is a type of vegetable wild consumed in Brazil due to its acceptability and financial return. It is commercialized. Então, passive voice, passive voice. Agora, passive to active voice. Foram coletadas amostras de beterraba híbrido Boro F1. Quem coletou? Isso daqui, só para vocês saberem, está na metodologia do artigo. Então, as beterrabas foram coletadas pelos autores deste artigo. Neste caso, você pode colocar nós coletamos. Em português, a voz passiva é mais comum. Por quê? Eu falei isso na aula passada, porque dá para você colocar o verbo antes, foram coletadas amostras. Em inglês você tem que falar que amostras foram coletadas. Você não pode colocar were, sei lá, collected samples. Você tem que falar que samples were collected. Mas às vezes esses samples, aqui você repara que ele é longo, amostras de beterraba híbrido Boro F1, então foram coletadas, deveria vir aqui, depois do F1. Então eu teria que colocar samples of Boro F1 hybrid beets were collected, aí daria certo. E dá certo também colocar o we. Por quê? Porque aqui foram os próprios autores que fizeram. Então, você pode usar o active voice com o we. Né? Na metodologia, por exemplo, de um artigo, isso é possível. Em português, pode também, mas é menos comum. Então, ficou assim. We collected samples of Boro F1 hybrid beets. Eu procurei em artigos acadêmicos, tá? Obviamente, eu não sabia como traduzir isso. Quando? During the stages of preparation of this minimally processed product, analyzed the content of, não sei pronunciar, betalains, e esses dois compostos, and phenolic compounds, as well as PPO activity. Bom, por que eu coloquei o we aqui? Porque olha só, eu destaquei algumas partes da sintaxe. Foram coletadas e foram analisados os teores de betalaína, o foram aqui está omitido, né? Teores de betalainas, betacianinas, betaxantinas e de compostos fenólicos e atividade de polifenoloxidase. Então, aqui eu tenho a voz passiva em foram coletadas amostras e foram analisados teores. Eu tenho duas vozes passivas aqui. Se eu colocar o we, eu resolvo esse problema. Eu coloco assim, ó. We collected and we analyzed.
aqui o we está omitido, porque eu já tenho ele aqui no início da frase. We collected and analyzed. Se eu quiser colocar voz passiva, ele fica um pouco mais complicado, porque olha o que foi analisado aqui, o que foram analisados. Tudo isso que está em azul. Então, eu teria que colocar tudo isso que está em azul antes do were analyzed. Eu teria que colocar the content of betalaínas, isso daqui, and phenolic compounds, as well as PPO activity, were analyzed. Então, como o sujeito ele é muito longo, eu achei melhor colocar, ao invés de usar a voz passiva, colocar um we. Então, we collected isso daqui and we analyzed isso daqui. Em vermelho está o que foi coletado, em azul está o que foi analisado. Em português, a voz passiva dá muito certo, porque você fala foram coletadas, foram analisados. Em inglês, você não pode falar were analyzed the content of betalains. Não sei pronunciar, enfim. Você não pode falar que were analyzed. Apesar o the content é singular, eu ia colocar was analyzed. Não were mesmo, porque tem isso daqui, depois tem isso daqui, tem tudo isso para ser analisado. Eu não posso falar were analyzed e todo o resto. Eu tenho que falar que tudo isso were analyzed. Como fica sintaticamente, apesar de correto, ele fica um pouco estranho, então eu usei voz passiva, voz ativa com o i. Então, esse é um caso em que dá para a gente resolver o problema colocando um i ao invés de usar a voz passiva, que em português é muito mais comum. Próximo. Translation units for difficult paragraphs. Esse parágrafo estava muito longo, eu tive que quebrar em translation units e reescrever. Uma vez que, mesmo com o estresse ocasionado pelo processamento mínimo, não há tempo hábil para recuperação por meio da síntese de fenólicos e com a retirada da casca e lesão das células da próxima camada, a extensão de perdas é muito pronunciada nas primeiras etapas, chegando a 20% do total de perdas. Eu não estava entendendo nada. Eu fui... aqui estão os translation units, que eu fui quebrando a frase, a sentença. Eu fui quebrando para depois unir de uma maneira que sintaticamente seja possível. Então, por exemplo, estresse ocasionado pelo processamento mínimo. Stress caused by minimal processing. Tempo hábil para recuperação por meio de síntese de fenólicos. Time to recover from stress through synthesis of phenolic compounds. Retirada da casca e lesão das células da próxima camada. Skin removal lesions, cells within the next layer. Perdas, extensão de perdas. Perdas é muito pronunciada, como que é losses are considerably pronounced in the first stages, chegando a 20%, reaching 20% of total losses. Então, eu fui quebrando estresse ocasionado pelo processamento, tempo hábil para recuperação, retirada da casca e lesão das células da próxima camada, extensão de perdas é pronunciada, né, chegando a 20%. Aí eu fui quebrando e juntando com os verbos em inglês que fossem possíveis. Então, no final ficou assim. Uma vez que, considering that there is no time to recover from stress caused by minimal processing, então o estresse não era causado por processamento mínimo, eu coloquei entre travessão, que seria como se fosse entre parênteses. Então, mesmo com o estresse, não há tempo hábil para recuperação.
Então, eu coloquei que não há tempo hábil, considerando que não há tempo para recuperação do estresse. O estresse não era causado pelo processamento, aí eu coloquei a explicação aqui. Causado pelo processamento, caused by minimal processing, through synthesis of phenolic compounds, and that, considering that, and that, esse that está ligado a considering, that skin removal lesion cells within the next layer losses are considerably pronounced in the first stages, reaching 20% of total losses. Bom, o que eu quis dizer aqui é que o parágrafo estava muito complexo, eu fui quebrando e rearranjando. Eu fui quebrando em traduções unit translations, unidades de traduções, que pode ser uma ou duas palavras ou mais. Eu quebrei em unidades de traduções que faziam algum sentido. Por exemplo, estresse ocasionado pelo processamento mínimo. Faz sentido, é um estresse que é ocasionado por alguma outra coisa. Tempo hábil, para quê? Tempo hábil para recuperação. Recuperação do quê? Por meio do quê? Né? Recuperação por meio de síntese dos fenólicos. Não sei o que são fenólicos, mas eu sei que a síntese dos fenólicos pode recuperar o estresse. Recuperar a planta, né, que sofreu estresse, na verdade. Então, quebrando a frase que você não entende, você vai quebrando em unidades de tradução. Unidade de tradução eu dei lá na primeira aula, né, que são pedaços de duas ou mais palavras que façam algum sentido para que você vá traduzindo por unidades e não por palavra. Você não traduz uma, vez, que, mesmo, com. Você pega uma unidade. Então, eu quebrei a frase em unidades e reescrevi. Bom, independente, aqui a gente só entende mesmo lendo o texto todo, né? Eu sei que está fora de contexto para vocês entenderem, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu fui quebrando a frase em unidades e reescrevi a frase toda, mudando muita coisa de lugar. Bom, scientific terms. Google Translator plus Google Scholar. Never trust Google Translator only. Google Translator is just a first step for you to know if that word exists, and then you try to find a paper, a study on Google Scholar, because there you're gonna find all the words you need. So one example here, pirocatecol. Não faço a menor ideia. Vou jogar no Google Translator para ver se ele me dá uma dica. É só uma primeira dica. Joguei no Google Translator, ele me deu isso daqui. Bom, acho que sim, né? Porque os termos científicos são todos cognatos, então deve ser isso mesmo. Mas deixa eu tirar a dúvida. Aí você vai no Google Scholar. E aí no Google Scholar, eu nem abro os documentos. Você já olha aqui em alguns parágrafos que está dentro do documento, aqui um PDF, pode ser um artigo, um livro, mas ele já está aqui, ó, em negrito. Então, eu estou vendo que tem vários artigos. Opa! Deixa eu voltar. Vários artigos publicados com a palavra escrita dessa maneira. Então, pronto, achei. É isso mesmo, o Google Translator estava certo. Outro exemplo. Qual que é a palavra aqui? Ácido gálico. Era essa a palavra. Ácido gálico. Joguei no Google Translator, ele me deu o Gallic Acid, alguma coisa assim. Eu joguei no Google Scholar e olha que legal, ele já vai dando algumas sugestões. Gallic Acid Equivalents, antioxidant. E o que eu quero? Se eu voltar lá, olha só, equivalentes de ácido gálico. Eu só tinha jogado ácido gálico no Google Scholar, mas no Google Translator. Mas quando eu fui no Google Scholar, ele já me deu a primeira
sugestão já era o equivalente. Olha que legal, então já achei o equivalent, não é equivalent of, eu já achei que é Gallic Acid Equivalent. E aí já encontrei vários artigos que já trazia esse Gallic Acid Equivalent, Gallic Acid, Gallic Acid Equivalent. Então nem precisa ficar lendo os artigos, você já vai encontrando os termos científicos nos artigos publicados na área. Então aqui eu procurei só o ácido gálico e já encontrei o Acid Gallic Equivalent. Não sei o que é isso, né? Mas encontrei no Google Scholar. It gives you the right suggestions. E aí você vê, talvez em outras partes do artigo, você precise de uma dessas uma dessas expressões. Talvez Gallic Acid Antioxidant em algum ponto do artigo, não sei. Outra questão, sempre duvidar. Unit to be translated é metanol 80%. Tá, metanol é metanol mesmo, com H aqui, se eu não me engano, só isso, só ia ver o spelling. Mas esse 80%, ele vai antes ou vai depois? Né? Porque tem sempre essa questão de mudar, né, de lugar. Então, eu fui olhar, fui no Google Scholar, joguei lá metanol 80% e encontrei que a porcentagem vem antes. Ó, 80% metanol, 40% metanol, 80% metanol, e já encontrei inclusive alguns usos, o 50 ml de, né, aqui 15 ml de. Então eu já encontrei alguns usos que podem ser úteis para mim no futuro. Mas eu já vi que a porcentagem vem antes do metanol. Então é só você, aqui nesse caso veio a dúvida, é metanol 80% ou 80% metanol? Joguei no Google, foi super fácil. Not sure whether the word is a cognate. Aqui era fixadas em solução Karnofsky. Será que fixadas é fixed? Será? Porque eu não sei o que é fixadas aqui. O que é fixadas em solução? Não faço a menor ideia. Então eu procurei artigos nessa mesma área procurei a solução Karnofsky e encontrei fixed in, joguei isso daqui no Google Scholar, hein, gente? Fixed in Karnofsky solution. E eu encontrei fixed in Karnofsky solution. Então eu encontrei realmente esse fixed. Quer dizer, às vezes a palavra em português é mesmo cognato. Aqui fixed, fui encontrando o fixed with a modified Karnofsky fixative. Aqui deve ser Karnofsky solution também. Então, eu chutei que fosse um cognato, mas antes de chutar já na tradução, eu joguei no Google Scholar para ver se o meu chute estava correto. E também encontrei um website que explicava direitinho a metodologia usada nesse artigo. Então, eu usei esse site. Olha só, tissue fixation, realmente então é fixation, não sei bem o que significa, mas é fixada, é fixação mesmo, entre português e inglês, talvez até em português seja derivado do inglês. Então eu encontrei um website que explicava como que era a metodologia usada. Aí nesse website eu achei todos o vocabulário que eu precisava, porque a parte de metodologia foi a mais difícil, com termos técnicos, termos científicos, né? E sobre sinônimos? Série etílica crescente até etanol 100%. Também, o que significa, né, crescente até, o que significa? Então, eu fui procurando essas expressões tudo no Google Scholar. E aí no Google Scholar eu joguei como crescente, acho que growing, increasing. Então eu encontrei growing, encontrei ethanol series, fui encontrando as palavras que eu precisava. Aí eu achei
que Increasing Ethanol Series, o Google me deu 2.540.000 resultados. E Ascending Ethanol Series, 85.100 resultados. Não sei porque eu não coloquei o Growing aqui. Eu encontrei mais resultados com Increasing, então eu fui pelo número de resultados que o Google deu. Aí ficou Increasing Ethanol Series to 100%. Aqui eu acrescentei uma pergunta, tá? Porque eu não entendo e falei, depois eu mostro a pergunta completa, porque aqui não está aparecendo. Porque Increasing to 100%, eu pergunto se não tem que colocar o início, de tanto a tanto, foi isso que eu perguntei, porque eu não sei o que significa, Increasing to. Aqui também é uma pergunta que eu adicionei, porque no original havia a preposição com sem nada depois. Presumi que fosse com casca, confere? Foi um erro de digitação, era um com e não tinha nada. Então, lendo o texto, eu achei que era com casca e coloquei with skin. Então, eu estou perguntando aqui se é isso mesmo, porque tinha um erro de digitação no texto original. E aqui a minha pergunta é se é para colocar algo no início, increasing from 10 to 100, alguma coisa assim. Mas não é para colocar não, depois eu vi que é assim mesmo que se escreve em inglês. Não faz sentido, mas é assim mesmo. Mas eu acrescento as perguntas para tirar as dúvidas, né, claro. Outra questão, porções transversais. Eu encontrei que cross-sections me deu 5 milhões de resultados e transverse sections a metade. Então, eu usei cross-sections. E depois, trabalhando com outros artigos, eu vi que é cross-sections mesmo, não é transverse, essas porções transversais. Então, aqui eu estou na parte de escolher um sinônimo. Como que você escolhe? Pelo número de resultados, então. Sobre a questão da interpretação, então eu tinha aqui retirada de campo. A minha pergunta é, eu não entendi se as betalainas, não era retirada de campo, isso aqui estava highlighted por outro motivo. É aqui, ó, há trabalhos que sugerem funções protetoras às betalainas. Funções protetoras. A minha pergunta é, eu não entendi se betalaína tem função protetora ou se alguma coisa que protege as betalainas. Então, a betalaína protege alguma coisa ou alguma coisa protege? Então, na tradução, eu coloquei função protetora, que ela que tem função protetora, confere? Então, ficou assim... some studies suggest that betalainas have a protecting role. Então, eu coloquei que ela que tem uma função protetora. Função, coloquei role, mas poderia ser function também. E estou perguntando se é isso mesmo, ou se na verdade é alguma coisa que protege a betalaína. Então, esse é um momento assim, de interpretação e como outros momentos que eu mostrei quando entrar em contato com o autor, eu adiciono muito dessas perguntas, não tenho medo de perguntar quando eu não tenho... quando eu tenho dúvida. E aqui eu ia mostrar outros momentos em que eu entrei em contato. Por exemplo, até no título. Eu pergunto assim. Eu procurei vários papers da área, vou dar zoom aqui só na pergunta. Bom, em papers da área, eu encontrei para beterraba sugar beet, beetroot, red beetroot. Eu interpretei como red beetroot, que é o beta vulgaris, que ele cita em alguns momentos. Não é? Mas não sei se é isso mesmo, por favor confirmar. Ao longo do texto sei beet e red beetroot. Porque muitas vezes eles podem ajudar com esses vocabulários, porque eles leem bastante inglês. Que mais? Encontrei ficou literature, mas é literatura da área. Tanto o cutting como shredding. A palavra era corte, eu acho. Eu encontrei cutting e shredding.
corte da beterraba, mas como duas etapas diferentes. Parece-me que a diferença está no tipo de corte. É porque shredding ele corta em tirinhas, né? Cutting é uma palavra mais geral. Eu deixei com barra. Então eu deixei cutting/shredding. Pois não sei qual dos dois está correto ou se pode deixar com a barra mesmo. Vi que mais adiante é shredding. Pelo contexto eu percebi que era shredding, né? E eu deixei como shredding. Mas eu falei aqui que eu tô deixando os dois, cutting e shredding, que eu tô deixando com a barra, né? Qualquer coisa pra gente discutir. Que mais? Alguns outros exemplos. Como não foi possível editar as imagens, vou colocar aqui a tradução das palavras que estão na figura. Assim você só teria que copiar e colar. Além disso, acredito que os acrônimos devam ser modificados também. Por exemplo, acho que não faz muito sentido MS significar dry mass, que é massa seca, né? Então, eu fiz a figura, deixa eu mostrar a figura aqui. Você tem uma figura e eu não quis ficar editando a figura, porque eu teria que perder mais tempo com isso. E edição de figuras geralmente fica com o autor mesmo, porque ele tem todos os programas para isso. Que as figuras têm que estar perfeitas para ser publicadas. Então, eu só avisei que eu fiz aqui a tradução para ele depois, na edição das figuras, ele só usa a minha tradução em inglês e ele mesmo vai editar as figuras. Se ele pedisse para eu editar as figuras, eu acho que renegociaria os preços. Então, só para avisar, eu nunca trabalhei com figuras. Geralmente, quando os autores eles mandam os artigos, eu traduzo como chama isso? A legenda da figura e as figuras eu não mexo com a edição, porque como eu disse, os autores mesmos, eles fazem a edição das figuras, porque eles é que sabem qual é a qualidade que tem que fazer e tudo mais. Se você tiver que mexer com a edição de figuras, pode renegociar o preço. Como eu disse, eu nunca mexi, então eu coloquei aqui, olha, a figura estava em português, eu vou colocar as palavras aqui e você faz a edição. Que mais que eu coloquei de perguntas? Não entendi junção de sobrenatantes e usei combination. Ou seria joint? Combination acho que fica melhor, né? Mas eu fiz essa pergunta. Não sei se o correto é... Gente, aqui é glucoside ou glicoside. Não sabia se era com U, com Y, encontrei os dois, não sei qual é. Enfim, eu fiz essa anotação aqui. Bom, o que eu estou mostrando aqui é só para dizer que nesse tipo nesse gênero textual, o original ele vai ser descartado. Então, você pode encontrar às vezes alguns parágrafos bem difíceis. E no caso de não entender, você vai tentando entrar em contato. Já aconteceu simplesmente de eu deixar as perguntas e eles responderem e pedirem para eu revisar algumas coisas. Já aconteceu da gente sentar juntos e discutir o trabalho para fazer uma tradução mais... para facilitar o trabalho do tradutor até. Já aconteceu de nós sentarmos juntos e conversarmos, mas na maioria das vezes eu simplesmente vou colocando as anotações e ele acaba resolvendo o problema. Fala, é isso mesmo? Ele não respondeu, então deve ser isso mesmo. Mas é possível você entrar em contato e fazer essa interação com o autor nesse gênero textual. E é comum porque são assuntos que nós não dominamos, tem que interpretar muito bem o texto, tem que ler, reler e reescrever. Isso é tradução. A tradução é interpretar e reescrever. Como eu mostrei naquele parágrafo que eu fui separando em unidades de tradução que eu conseguia entender, né? Estresse causado por alguma coisa, dá para entender, né? Que é alguma coisa que causa estresse na planta. Então, eu fui separando e reescrevendo. É assim que vai ser a tradução.
Então, eu vou colocar um texto para vocês traduzirem do português para o inglês e com as instruções no próprio arquivo. Até mais!